Então vamos lá, seja muito bem-vindo, signo de Leão. Vamos às previsões de 2025. Primeiro, uma mandala completa para diversas áreas sobre o ano, com tarô tradicional, e depois ainda nós vamos tirar com os arcanos maiores a energia geral de cada mês do ano de 2025 para o seu signo. Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter no signo de Leão. Tá chovendo. Então, se você ouvir aí algum som diferente de fundo, tá? Tá uma chuva bem forte aqui enquanto eu faço a sua previsão. Eu adoro fazer leitura com chuva, então eu decidi dar seguimento aqui nessa previsão, tá? Eleva teu pensamento, firma teu pensamento em Deus, com a permissão de Deus para fazer essa leitura. Elevamos o nosso pensamento a Deus, peço a permissão aos seus mentores, o seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz, com teus olhos nos rege noite e dia. Te agradeço por ser o meu guia. Traz para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter em Leão, as previsões 2025. Optá, meu povo cigano, vamos trabalhar. Salve a ancestralidade, salve as correntes da luz, salve os nossos guardiões. Firma teu pensamento, traz as previsões 2025 pela mandala astrológica. Fundo do deck, casa 5. Logo no começo, Leão, seu primeiro conselho vem pelo 5. O 5 de espadas, ele está sempre relacionado a quando o seu processo mental está um pouco sobrecarregado, está sensível. Então, logo ali nessa troca de energia de 2024 para 2025, firma bastante o teu pensamento, confie mais em você. Aqui mostra alguns leoninos que estão muito sensíveis no plano mental. Isso pode ser uma ansiedade, uma angústia. Às vezes você está querendo uma resposta, ver mais movimento na sua vida. Só que essa firmeza, essa autoconfiança é uma característica solar do Sol, do fogo, do teu elemento. Então você precisa voltar a resgatar em 2025 a tua confiança de que você... Não importa o que houve em 2024, mas se você tomou algumas decisões precipitadas ou se você de alguma forma teve algum aprendizado, algum arrependimento, use isso a seu favor. Porque aqui a espiritualidade traz uma transição de energia onde você tem a maturidade, tem a competência e a inteligência necessária para fazer a escolha que é certa, ou fazer a escolha certa. Só que esse certo da tua previsão 2025... ele não diz muito sobre o certo no sentido do que nos impõe. Nem sempre o certo é aquilo que é o que eu gostaria, ou que é o mais favorável, ou que você entende que seria melhor para você e para o outro. Aqui está falando de uma imparcialidade mesmo. Talvez, se você começa 2025 com uma situação que ainda não está do jeito que você gostaria que estivesse um pouco melhor, mais tranquilo, sem tanta carga aqui de ansiedade, de estresse, tente fazer o que é possível para amenizar esse excesso de carga que está surgindo aqui para vocês em 2025 no mental. Por quê, Gabriel? Porque quando vem muitas espadas, principalmente se você, em Leão, tiver... exemplo, um posicionamento também forte lá do signo de Câncer. Por quê? Quando eu fiz a previsão de Câncer, me chamou a atenção com a quantidade de elemento ar, com a quantidade de espada. Quem assistiu o meu aulão de astrologia aqui, sabe que eu expliquei isso. Eu fiz isso tanto na previsão 2025, no aulão de astrologia, numerologia, quanto no de Plutão em Aquário. Porque o ano 9, o ano eremita, ele testa muito a nossa capacidade de resiliência, de sabedoria. Só que a sabedoria não é só observar algo e aceitar. Não se trata disso. Mas é também observar algo e realmente escolher com mais sabedoria o como agir. Então, como você age diante de situações desafiadoras em 2025, ele acaba sendo o seu primeiro conselho. Porque aqui mostra, ó, alguns leoninos que podem estar preocupados de forma inconsciente com as expectativas ou com as projeções que jogaram em você.
mas você não tá para viver 2025 para superar ou para agradar a expectativa de ninguém. Sabe, acima de tudo, se resolva com você mesmo. Não se distraia em 2025. Tá vendo que aqui a pessoa tá olhando lá longe enquanto ele carrega essas espadas sozinho? Isso simboliza uma distração. Porque às vezes eu quero um reconhecimento, ou eu quero suprir a expectativa, o voto de confiança de algo, de alguém, mas é primeiro você que tem que ter esse voto de confiança com você. 2025 se trata muito do que você pensa sobre si mesmo, tá? Esse é teu primeiro conselho sobre 2025. E aí, nós vamos trazendo aqui, ó, muitas projeções emocionais, mentais, e aí os mentores pedem para você deixar tudo isso de lado. Chega de olhar para aquilo que derramou, chega de olhar para alguma coisa que te gerou muita carga, ó. É hora de limpar a mente, ó. Novamente, espadas e taças no chão. E qual carta, então, Gabriel, eu devo me concentrar como oportunidade? Ao invés de me concentrar naquilo que talvez eu já não posso mais corrigir, ou de alguma forma aquilo já foi, já aconteceu, ainda é momento de buscar novos sonhos. É momento de buscar novos caminhos, novas formas de fazer, novas formas de tentar. Só que o sonho não pode ficar no lado lúdico. Tem que ir para a ação. Então, qual é o segredo dessa primeira carta da tua oportunidade em 2025? Perceba que nem todas essas taças têm algo bom dentro delas. Algumas têm joias, algumas têm presentes, mas em outras tem fantasmas, serpente, engano. Então isso significa que alguns sonhos são edificantes, mas também há fantasias que só nos distraem e nos machucam. Então em 2025 eu sinto que eu tenho que falar para vocês de Leão que o seu foco, a sua objetividade tem que ser bem prática, tá? Você tem que usar a tua energia, a tua criatividade, mas de uma forma muito prática. Não vai ser um ano para poder, exemplo assim, ficar tentando tudo para ver o que vai dar. Então faça experiências mais pontuais, mas busque realmente um foco assim, ok, deu resultado primeiro em algo que ainda não era o que eu queria, pois você vai valorizar aquilo até que você depois possa construir aquele caminho que você tanto ambiciona, tá? Então pede assim, para se valorizar tudo que é concreto no ano de 2025. No teu campo material e financeiro, ó, o arcano Enamorados, quando ele vem junto com a finança, ele fala para você entender que às vezes o crescimento ele vem de uma parceria, mas é uma parceria que ambos precisam querer de fato, ambos precisam se esforçar de fato, ambos precisam ter um movimento de realização. Preciso então, mas Gabriel, não quero fazer parceria com ninguém. Mas ainda observe bastante esse arcano, ele está sobre 2025 no teu financeiro. Não significa que você tem que assinar sociedades, mas ele fala que muitas vezes quando a gente soma força, ou sabe se relacionar, ou sabe trocar experiências com os outros, é desse enamorados, é dessa troca, é desse caminho que se soma com a atividade de outra pessoa, do que eu compartilho com o outro, que eu consigo começar a construir um verdadeiro crescimento. Então, em 2025, aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se abrir, de se relacionar, que, exemplo, preferem fazer absolutamente tudo sozinho, ou não conseguem, exemplo, delegar um pouco daquilo que te desgasta, não conseguem compartilhar, pode ser um ano desafiador. Então, trabalhe isso em você, tá? Trabalhe isso em você, porque o 9, ele... Tá vendo como a figura tá cansada? O 9 é um cansaço, mas é um cansaço que não precisa ser só físico. Ele pode ser mental. Porque há certos caminhos que, assim, realizar sozinho demora um pouco mais. Então, o caminho dos enamorados mostra a espiritualidade assim. Será aberto, talvez, exemplo, 2 empregos, 2 atividades ou 2 caminhos em que você vai poder trilhar um pouquinho uma coisa, um pouquinho outra. Mas não vá para uma terceira coisa. Lembra que eu falei? Cuidado com excesso. Então, digamos, talvez eu tenha um trabalho pontual que me sustenta, mas daí eu começo a abrir caminho com alguns contatos e parcerias para uma segunda carreira, uma segunda fonte de renda.
Ou eu posso me conectar com pessoas em 2025. Gabriel, enamorados pode ser uma parceria entre eu e meu marido, eu e a minha esposa, junto com o filho? Pode. Enamorados também pode significar quando eu somo forças com pessoas que estão ali no meu ciclo afetivo, mas é para o seu crescimento, tá? Então, de alguma forma, se você trabalha totalmente sozinho em uma carreira que você já tem estabilidade, mas você independe ali de equipes, de relacionamento, ainda assim o enamorados ele abre brecha para que você busque alguma forma de rendimento extra, de caminhar, mas que isso tenha um pouco mais também de cumplicidade, de fator emocional, tá? A sua casa social ou a forma de socializar vai ser muito importante no ano de 2025. Então, cuidado com ser seletivo demais ao ponto de não estar acessível, se é que isso faz sentido, tá? Porque aqui é a forma como veio para vocês sobre essa casa. Algumas figuras de leão. Leão é um signo sociável, deveria ser pelo elemento. Então, quando você tem essa expressão do sol sobre vocês, quando você tem o elemento fogo, o fogo é o quê? É vida, é brilho, é intensidade, é calor. Então, as relações, tanto no trabalho, na finança, na vida, uma parte da sua expressão de energia é o relacionar-se, tá? E aqui mostra algumas figuras que parece que estão se perdendo disso, ou não estão conseguindo mais se encaixar. E aí você vai tentar se adaptar dentro do que é possível, para você também não ficar viver num mundo muito paralelo, tá? Em relação ao que está acontecendo lá fora. Dentro do campo profissional, para aqueles que trabalham para os outros ou têm um registro específico, tanto no setor público ou privado, o mago e o 10 de copas, para aqueles que já exercem uma atividade pontual, é excelente, porque 10 é celebração. Então pode surgir tanto numa forma de equipe, de coordenação. O mago, ele é um manifestador, mas pode perceber que tem junto uma equipe, uma família. Então mostra no setor profissional um excelente ano para o seu destaque, principalmente destaque de habilidades. Porque lembra que eu falei que é sociável? E o mago é o que? É voltar a mostrar, a se mostrar de alguma forma. Então use aquilo que te destaca. Se você se destaca pelo olhar, pela voz, pela inteligência, por alguma coisa que você exerça de atividade física, busque se destacar, busque demonstrar a sua excelência. Resgate a tua confiança. O mago vai favorecer muito as carreiras ligado à estética, vai favorecer muito ligado à cura, à medicina. O mago, ele na verdade é um dos poucos arcanos do tarô que domina todos os elementos na mesa. Então, se você olha com atenção aqui a gente vai estar falando o quê? Que aqueles que que têm diversos talentos ou conseguem realizar multitarefas, que estudam ou se dedicam a aprender coisas diversas, vão ter um destaque no ano 9, porque 2025 é um ano 9. Então, todos aqueles que conseguem ser flexíveis, são tipo camaleão, vão se adaptando ao ambiente, vão ter um grande destaque profissional. Um pouco de cuidado para não misturar, isso aqui. Tá vendo que para você seguir existe um sacrifício emocional? Então, no teu campo do trabalho, pode surgir o seguinte desafio, que às vezes você quer crescer, você pode ter uma promoção, você pode trazer mais dinheiro ou fazer mais resultado, mas às vezes por questões emocionais, que pode ser pai, mãe, filho, família, não existe aquele apoio, do tipo, não, você não vai fazer isso, você vai ficar muito ausente, ou você não vai fazer aquilo porque não sei o quê. Então, pode haver um conflito de interesses ligado à tua carreira, onde eu vou priorizar muito o fator emocional, ou onde eu vou priorizar aquilo que eu sinto que devo fazer. E aí você vai precisar ter um jogo de cintura entre essas áreas. Não deixe muito o emocional, não é que o emocional não é importante, a gente começou falando sobre o relacionar-se, mas não deixe muito questões pessoais e emocionais ditarem o como você conduz a sua profissão e a sua carreira, tá? Vamos lá. Exatamente, casa da família vai ter BO aí, ó por quê? Roda da fortuna, sacerdotisa e torre.
Então, o que acontece na casa da família? A casa da família ainda não é a sua casa do amor, não confunda. Então, aqui pode ir além do teu casamento. A casa da família pode estar relacionada a irmãos, a pais, a relacionamentos com filhos, tudo que envolver família. Aquilo, Gabriel, eu não tenho uma família de biológica, mas eu tenho a família de criação. Família. Então, a torre vai vir sobre a casa familiar, mostrando que não estamos vivendo nos últimos anos uma realidade sólida de cumplicidade, onde, exemplo, um muito exige e o outro nada faz. Então, a estrutura familiar vai ter bastante conflito, não no sentido de ser ruim, mas é um desafio para enxergar cadê a solidez nas relações. Então, se você perceber, por meio dos seus pais, da sua família, ou de um filho e uma filha, exemplo, rompimento no casamento, ou crises ali mais pontuais, você vai precisar, talvez, de certa forma, mesmo que apoie aquilo ou não, mas não interferir tanto no processo do outro. Porque essa torre que vai desconstruir sobre uma sacerdotisa. E a sacerdotisa, quando ela vem negativada, são aqueles membros na família que gostam de fazer que sempre tem razão, que tudo sabem, como se a vida fosse um exemplo. Mas lá no fundo todo mundo sabe que não é. Então é essa pessoa que precisa enxergar as próprias realidades e correr atrás. Então, na casa da família, dentro do possível, busque se afastar ou não intervir em situações onde você percebe que a pessoa não quer agir, que a pessoa não quer enxergar a realidade. Não é a sua missão salvar o casamento do outro, não é a sua missão fazer o outro entender o porquê que tem que, às vezes, ter rotina, ter trabalho, ter compromisso. Tá? E aí parece que alguns leoninos vão ter esse impasse. Para eu crescer, para eu ter a roda da fortuna, eu vou ter que me romper com uma sacerdotisa. Então, a sacerdotisa vai trazer pessoas assim, pessoas que estão sempre com uma resposta pronta na boca, mas na vida prática a gente vê que a pessoa não vive tudo aquilo que fala, tá? Então, aí você vai precisar priorizar a tua roda do karma, vamos dizer assim. Então, eu já tenho as minhas situações a resolver. Eu não posso deixar de girar a minha vida porque o outro não quer caminhar. Então, no setor familiar pode haver desafios, tá? Aí você vai adaptar isso à tua realidade. No âmbito social, a casa do trabalho é uma das mais beneficiadas na parte social. Então, é momento de pegar bem firme no profissional. Se relacionar, fazer parcerias, propostas, somar forças com figuras de autoridade. O imperador, a rainha de ouros. E pode ver que está trabalhando bastante. Lembra lá do financeiro que veio um 9? Olha aí agora o 10. Essa pessoa não está sobrecarregada? Gabriel, mas o 10 é desapegar. Mas aqui nós estamos vendo a casa social. Parece que as duas pessoas em volta do 10 estão dispostos a desapegar? Não, são figuras de posse. São figuras que sabem o preço a pagar para se realizar coisas importantes. Então, na casa social, dê preferência a relações que tragam frutos, que tragam resultado na vida. E se afaste um pouco do desperdício de energia com situações que forem, só mera recreação, futilidade. Concentre-se mais em construir algo, tá? Em algo que beneficie de alguma forma a tua estabilidade nos próximos anos. Na casa do sentimento, do amor, o eremita vai visitar uma casa difícil. O eremita é o arcano de 2025. Gabriel, como que eu aprendo mais sobre ele? É só assistir o aulão que eu fiz aqui no canal, tá? Tem 2 aulões lá que eu falo tudo sobre isso. Esse é o arcano do ano. E ele está vindo visitar a tua casa amorosa. O que será que isso traz? Gabriel, o eremita, um velhinho, um ancião no topo da montanha sozinho. Então é para eu ficar sozinho? Não. Só que quando você assiste o aulão, lá eu te faço todo um resumo dele, que o eremita ele só apoia amores maduros. Não é maduro na idade, porque tem gente madura na idade que é infantil. E tem gente jovem que é muito madura. A gente está falando sobre maturidade. Maturidade dentro da relação, relações longas ou relações que quiserem sobreviver ao ano de 2025, vão ter que encontrar algum fator que nos una além do físico, além das paixões. Exemplo, só sexo não vai segurar casamento em 2025.
Porque aqui está falando do quê? É a hora de ter maturidade, visão. Eu consigo estar com uma pessoa bem emocionalmente, mas eu consigo também ter o meu momento, a minha individualidade. Eu consigo ter o meu momento, por exemplo, de silêncio, de sabedoria. O eremita é quando o casal, seja o nível ou o tempo que está junto, se conectam, mas de uma forma mais elevada, tá? A conexão não é meramente física. E Gabriel, e se não dá? Eu tô numa idade que é fogo no parquinho e eu não tô me conectando mais com esse parceiro, com essa parceira, a coisa não funciona. Então pode se preparar para esse ciclo aqui, enxergar a realidade. Se você vai ficar com a pessoa ou não, livre-arbítrio, é você que escolhe, é tua vida, você tem que assumir as rédeas da tua vida. Então só que não pode ter medo de olhar. Então assim, o ano não é bom ou mal. Você percebe que o eremita é 9 e aqui você tem 9 espadas. Então por que o eremita está tentando colocar aqui a lamparina na tua cara? Ó, presta atenção nisso daqui. É dizendo, não tenha medo de olhar a realidade. Você ainda é feliz com essa pessoa? Se sim, fica. Se não, liberte-se. Se talvez, fale sobre isso. O 9 é o encarar a realidade. Então o ano de 2025 vai escancarar algumas realidades sobre a nossa vida íntima, pessoal, amorosa. Tanto para quem está solteiro, às vezes a pessoa, exemplo, solteiro com essa energia, vai perceber que não adianta fingir que está feliz. Eu não quero ficar sozinho. Eu sinto que eu estou pronto, eu quero um novo ciclo, eu quero amar. E aí você vai talvez chegar à conclusão de abrir o seu coração, tá? Então não existe essa de ano bom ou ruim. Ai, meu signo vai ganhar dinheiro. Eu não gosto dessas conversas fiadas. Você pode perceber que no título tá assim: amor, trabalho, dinheiro, etc. Por quê? Porque é uma mandala. Mas cada um tem que ter a maturidade de adaptar a sua realidade. O signo em si, ele não vai te garantir uma coisa. Se você pega uma energia, pega um conselho, mas não faz nada, não ouve, aquilo não muda. Então tem muitas pessoas que viram ano atrás de ano e falam: ai, nada na minha vida muda. A culpa não é do ano, meu bem, a culpa é de você. Você está entendendo? Então a casa do amor, ela vai desafiar Leão a tomar só essa rédea. É um momento de se olhar com bastante realidade para a casa amorosa, para você tomar uma decisão. Ou a gente firma, amadurece e vai para longo prazo, ou talvez a gente vai precisar ter uma conversa mais séria, tá? Aspectos ocultos. Fique muito atento às habilidades que você já tem ou já foram dadas, já foram passadas. Porque aqui tem um puxão de orelha em 2025. Porque vocês já trouxeram um mago, vocês trouxeram tanto arcano de habilidade, que parece que em 2025 o desafio é só fazer uso das ferramentas que você já tem. Ser mais prático, fazer uso de fato das suas ferramentas. Ah, mas é que eu não imaginava que eu ia fazer isso, eu preferia fazer aquilo. Faz o que está dando certo, faz o que é para ser. Depois você faz adaptações. Então aqui mostra força, habilidades em excesso, mas está faltando essa prática. É como se fosse, você tem que praticar aquilo que você já sabe em 2025. Aquilo que você já tem. Eu não vejo assim uma grande energia de fica acumulando estudo, acumulando diploma, faz mais 3, mais 4 cursos. Parece que é o oposto. Parece que o seu desenvolvimento, ele tem que vir mais da prática. Tá vendo muita teoria e pouca prática, tá? Vamos lá. Na saúde, a saúde, uma atenção especial com o seu equilíbrio do corpo, tá? Equilíbrio, principalmente ali do seu joelho para baixo. Então, lembrando que é assim, é uma energia do ano, adapta. Se você não tem problema de saúde, que Deus te conserve assim, tá? Mas as pessoas que têm uma tendência, alguma questão de equilíbrio, tá? Aqui pode haver um fator de você precisar passar aí numa linha, possivelmente de um neurologista, e verificar a questão, sabe, essa ligação que nós temos assim entre coluna e cabeça. Tem a linha dos neurocirurgiões, né? Mas eu não acho que é coluna a referência que está aqui. É uma coisa mais relacionada à base da cabeça. Então verifica se você está com problemas assim de rigidez, equilíbrio, vale a pena passar no neuro, tá? Para ver se às vezes não tem algum hormônio, alguma coisa aí no tico e no teco tá desregulado. E aí pode te gerar
essa oscilação, essa capacidade de equilíbrio e mobilidade, mas a atenção está sobre a cabeça, tá? E aí nós temos também no campo da saúde, como você é fogo, aqueles leoninos e leoninas que estão muito parados, né, que abandonaram assim o hábito de uma caminhada, de uma atividade física, seja ela qual for, precisam voltar para alguma atividade que te gere esforço físico. Por quê? Porque o seu signo, como eu disse, é fogo. Então, uma das coisas que te faz ter força para caminhar, para viver, motivação, tesão pela vida, é alimentar o fogo. Você viu como que o fogo da tua vela está consumindo rápido ela? Então, isso aqui é para você entender. Você tem que ser como a chama dessa vela, sem lerdeza, sem demora. Então tem leão aqui em 2025 que era para ser fogo e está sendo faísca, tá? Então vamos lá. Temperança, lua, casa 5. Questões externas. Tudo que envolver, esse conselho está muito similar com o que eu vi lá no signo de Touro, se não me falha a memória. A espiritualidade fala que questões que envolvam grandes debates sociais, polêmicas, fofocas, coisas, fulano disse que ciclano disse. Um pouco de cautela com conversas, com fofocas, com situações que possam ser distorcidas ou até mesmo, não digo nem distorcidas, às vezes a pessoa agir de má fé, te pedir lá, o que você pensa sobre aquilo? Sobre o outro, ou sobre aquele casal, ou sobre aquela pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa printa essa sua conversa e vai mandar lá para outra pessoa. Então, fala-se muito cuidado das pessoas tentando expressar coisas agressivas, mas depois colocar na conta do outro. Não fui eu que disse, foi o fulano. Você tá entendendo? Então, muita cautela, tá? Com essa questão de energia. Essas pessoas que são muito fuxiqueira, muito fofoqueira, passa longe. Finge que nem entendeu a pergunta e passa reto, tá? O seu desafio pode envolver algumas questões no ano de 2025, precisam de amparo jurídico judicial. O que isso significa, Gabriel? Aqui mostra que às vezes tem pessoas que não vale a pena fazer o famoso acordo amigável. Não vamos judicializar, não vamos para a justiça. Mas aí às vezes não é um acordo, é a pessoa passando a mão na sua cara e você saindo no prejuízo. Então, se você passar por grandes acordos, divisão, doação, coisas financeiras, tenha no mínimo uma orientação jurídica por trás. Vai fazer uma grande compra, uma grande aquisição, vai assumir algum grande financiamento de alguém, tenha um direcionamento, seja de um contador, de um advogado por trás, tá? Porque o ano de 2025, ele tem uma tendência enorme a golpes, tá? Então vamos lá. Falei da chama de vocês, aí ela ficou mais forte ainda. Vamos lá. Espiritual. O espiritual, a espiritualidade quer que você confie mais na sua intuição, mas que você não controle como se desenvolve essa intuição, ou a sua mediunidade, ou as suas habilidades, seja o que for, mas aqui é espiritual. Então também seja mais flexível, tá? Tem pessoas que são muito teimosas. Às vezes o mentor está apontando um caminho, a pessoa quer controlar o como vai ser, tá? Então aproveite mais a jornada. O julgamento fala de uma grande capacidade auditiva, o famoso ouvido mágico que a gente fala dentro das escolas esotéricas, a clareaudiência. Então abra bastante ali por meio da meditação, de mantras ou até de frequências sonoras mais elevadas, né? A música clássica é fantástica, a música instrumental, a música clássica é fantástica para te ajudar a elevar a tua energia, mas aqui fala muito ficar atento à capacidade de ouvir. Mas para eu ouvir, eu preciso estar em silêncio. Vamos pensar isso no nosso ato de conversa humano. Provavelmente, muitos de vocês agora estão o quê? Ali, ó, quietinho para ouvir o conselho. Daí, se fosse a minha vez de ouvir, eu tenho que silenciar e te dar a palavra. Então, fala muito sobre isso no teu espiritual, tá? Entenda que o seu direcionamento ele pode ser auditivo ou ele pode também usar pessoas, textos, falas para te inspirar pela audição,
tá? Então fique atento a isso, que isso pode ser uma virada de chave para você se conectar mais e parar de ver acaso, coincidência, entender que existe um mover espiritual. Toda prece sincera, toda pergunta feita, de alguma forma a resposta vem, tá? Vamos lá. Diabo, Papa, Paus, energia de equilíbrio entre as coisas do divino e do profano. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Esse aqui é o seu rei, rei do fogo, rei de paus. É a sua rainha, rainha de paus. Energia de paus fala que o leão em 2025 tem que achar um equilíbrio entre o familiar, o formal, o político, o religioso, o professor, que aqui é doar, passar conhecimento, elevar, trazer o bem ao coletivo, o Papa. Só que o fogo também não pode apagar dentro de si o quê? Ou negar dentro de si a sua sombra, as suas paixões, as suas fantasias ou as suas vaidades. Precisa se achar um equilíbrio, tá? Entre os seus prazeres, desejos e necessidades materiais e humanas e questões mais elevadas. Por isso que a gente vê tanto espiritualista por aí que vem mais ou menos com a seguinte frase: depois que eu comecei a me dedicar mais ao espiritual, eu desapeguei de tudo, ou eu comecei a ter muito problema financeiro, eu comecei a perder dinheiro. Não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com o desequilíbrio na polaridade da sua direita e da sua esquerda. Porque se você vai, exemplo, só meditar, só fazer mantra, ficar ali igual o Buda na Terra, vamos dar um exemplo. Você está trabalhando um desapego, você está numa elevação. Ali já não é importante o ter, ali é o momento do ser. Mas tem uma hora que a gente tem que voltar para a Terra, para a realidade, e entender que isso aqui tem custo, isso tem custo, isso tem custo, a nossa vida tem custo. Aí eu tenho que saber separar a hora de que eu estou ali no meu momento namastê, gratiluz, dai a Deus o que é de Deus, mas dá a César o que é de César, tá? Então muitas pessoas, quando vão para um extremo, acabam se perdendo, tanto o extremo da matéria quanto o extremo do espírito. Vamos ao seu conselho pelos arcanos maiores, de janeiro a dezembro de 2025, para o signo de Leão. Firma o teu pensamento. Salve a sua ancestralidade, salve meu povo cigano. Traz as previsões 2025. Traz energia geral de janeiro a dezembro. Imperador, enamorados, a imperatriz, o sol, o eremita, o louco, justiça, a força, a estrela, o julgamento, temperança, sacerdotisa. Vamos lá. O imperador. Janeiro. Janeiro está ligado a resgatar a força do pai, a força masculina, a força do mantenedor. Gabriel, mas tem muita mulher que é mantenedora da casa. Não estamos falando do papel do pai e da mãe. A gente está falando da energia. As mulheres também têm o sagrado masculino. Algumas têm até o masculino mais forte que o feminino. Justo porque foi uma vida muito dura. Mas o 4 é resgatar a independência, a estabilidade. É tomar uma postura. Imperador é signo de Capricórnio, então está na hora de Leão em janeiro, bater o pé no chão e focar nas suas conquistas, na sua segurança, retomar a sua autoridade, tá? Janeiro cobra de vocês uma postura de força. Fevereiro, decisões, caminhos ligados aos relacionamentos são intensificados. Em fevereiro pode vir, exemplo, tanto a soma, um casamento, uma declaração, como o inverso de tudo isso. A separação, a finalização, a escolha de um novo caminho. Então, Enamorados em fevereiro fala sobre assumir uma escolha dos caminhos que eu quero seguir durante o ano e nos próximos anos, tá? Março, energia da fertilidade. Como o imperador firmou a energia em janeiro, aqueles que firmaram a energia vão ter a tendência de começar a ter mais prosperidade, tranquilidade a partir de março, porque essa é a mãe da colheita.
tá? Ela é a mãe da fartura, ela é a proprietária, de exemplo, dos campos, das estações. Se somado com a tua energia de fevereiro, aqueles que estão muito no romance, estão muito ali na pegação, vai vir gravidez, tá? Então quem não estiver planejando filho agora, se esperte, porque de fevereiro para março vem presente aí. Aqui nós temos o Sol, que é abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, se eu tenho Sol, você percebeu que praticamente aqui está sendo anunciado nascimento ou gravidez? Presta atenção nisso daqui. Para quem está nesse ritmo, enamorado se encontra, a gestante, que é a imperatriz, é uma mulher grávida, e o Sol. Entendeu? Mas para quem não está nessa vibe de filhos, família, casamento, também é muito importante as relações de mãe e filho, a conexão entre família, a forma também de deixar nossas filhas amadurecerem, para que elas se tornem a imperatriz, tá? E para que a gente também possa se libertar e seguir um novo ciclo. Então tem diversas adaptações, porque depois que você passa janeiro, fevereiro, março, abril, o Sol ele te fala de liberdade, de buscar sucesso, de buscar alegria, preciso voltar a ser feliz, tá? Pode ser também uma mudança radical de vida, então você vai adaptar isso à sua realidade. Maio vai bater a energia do ano, a energia mais ali, ó, intensa. Lembra que lá na tua leitura amorosa da mandala a gente viu o eremita? Então aqueles casais impactados pela força do eremita possivelmente vão ter esse desafio, essa avaliação, esse aprendizado até o mês de maio, tá? Que o eremita está bem na casa de maio. Então o eremita é onde a gente vai perguntar o que eu estou fazendo. Ó, maio já, quer dizer, eu já vivi janeiro, fevereiro, março, abril. O que eu estou fazendo nesse ano? Eu estou fazendo realmente alguma coisa? Eu fiz bom uso dos primeiros meses ou eu estou ali parado patinando? Então o eremita ele vem trazer aquela reflexão de para onde eu estou indo. O eremita ele chama atenção para as figuras que já têm uma idade mais avançada na família, né? Se eu tenho um vovô, uma vovó, se eu tenho alguém ali na minha casa de idade mais avançada. Então, aprender também com a ancestralidade, com aquelas pessoas, os anciões. Então, o eremita ele pede esse cuidado com a energia vital, ele pede esse cuidado de parar para reavaliar. Não significa solidão, mas fala de uma reavaliação que é dentro de mim e não fora, tá? Junho, um excelente período aqui que pode estar relacionado em junho para viagem, mudança ou ir conhecer ou ir visitar algo que você esteja planejando, porque o louco ele fala do desconhecido, a busca por algo novo. Eu só sei que eu preciso ir, não sei porquê. Eu só sei que eu preciso sair um pouco daqui, não sei porquê. Então o louco fala disso. É aqueles momentos que todo mundo já passou na vida que a gente fala, minha vontade era fazer as malas e sumir. Você tá entendendo? Então o louco, ele bate na casa de junho, onde você, ó, olha que bonito o simbolismo. Em maio, eu tava ali fazendo uma reflexão, casa 9, fechar um ciclo. Aí em junho, eu tomo a decisão, fecho um ciclo e renasço. Você entende que depois que eu me recolhi, eu saio mais jovem, ou seja, em energia, em vontade. Então, depois do eremita, a partir de junho, mostra a energia de vocês tendo tomado alguma decisão. Talvez eu não tenha até muita certeza de aonde isso vai me levar, mas você toma o impulso, a coragem de seguir, tá? Julho, cuidados com fatores ligados à documentação, contrato, acordo, justiça, questões com figuras de autoridade, tá? Cuidado também assim com não perder coisas que você quer muito, sabe? Uma certificação, uma convocação, coisas que são importantes, porque a justiça, ela rege a ponta da espada. Então ela fala da imparcialidade, do equilíbrio, de tudo que envolve legalidade ou a falta dela, tá? A força, julho, tá? Não, deixa eu ver aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto, força. O arcano da força, ele costuma trazer para nós na parte mais emocional muito desejo, muita vontade, muito assim, desejo, prazeres. E como a gente vai ter Júpiter forte, Júpiter aumenta tudo. Aumenta a fome, aumenta os desejos, as fantasias, aumenta o peso. Então a força pede um pouco de cuidado com os excessos, tá? Cuidado com a energia
em agosto que você assim esteja perdendo o controle de algum hábito seu, tá? A força, ela é um lembrete de que a verdadeira fera está dentro da pessoa e não fora. Então ela fala do autodomínio. Eu preciso ter domínio e fazer bom uso da minha força, das minhas habilidades em algo que seja bom, que seja construtivo. Então o arcano da força, ele traz esse confronto, ou ele também pode trazer em agosto uma vitória sobre algo que estava te desgastando muito, tá? A estrela, o arcano da estrela, o famoso aguadeiro de Aquário, né? E aí mostra a figura que está jogando a água. Só que você percebe que enquanto ela joga com uma mão, a outra parece que está errando, ó. A outra não cai na fonte, cai na terra. Mas até essa água que parece que foi desperdício encontra o caminho certo para a fonte divina. Então a estrela, ela é um pedido de esperança em setembro. Ela sempre lembra que nada é desperdício, tudo de alguma forma vai se aproveitar. Tudo gera um aprendizado, tudo gera um momento, tá? Então a estrela fala de retome as suas esperanças, corrija desperdícios que você teve em 2025 até setembro. Reveja um desperdício de energia, de emoção, tá? De tempo. É um momento de correção ali e também muito de inspiração, porque Aquário fala de trazer o novo, o lúdico, tá? De buscar pensar além do tempo, tá? Outubro. O julgamento. O julgamento, muito ligado ao que eu te falei lá no teu espiritual. A capacidade de ouvir, a capacidade de entender os espíritos ou falar em nome deles. Então, o julgamento é um nascimento. Saia da limitação, saia da cova, que muitas vezes nós nos colocamos nela ou deixamos, né, o julgamento dos outros nos prender. Quantas pessoas já tentaram vir estudar tarô comigo? Ah, mas é que eu tenho que estudar escondido. Eu não posso adaptar a minha formação, o meu curso, à vida particular do outro. Você entende que triste isso? Uma pessoa que simplesmente quer estudar o tarô, mas não pode estudar o tarô? Não tem a liberdade na própria casa de viver a sua fé, o seu conhecimento? Isso é triste de ver na humanidade. E é mais comum do que vocês pensam. Porque alguém que está negando a própria fé está negando a si mesmo. Tá? Tá negando a Deus, tá negando a tudo. É uma coisa difícil de falar, mas é a realidade. Então tá na hora das pessoas voltarem a ouvir esse chamado que é interno. Menos o que o mundo me diz e ouvir mais o que está aqui dentro, tá? O julgamento fala sobre isso. E nós temos aqui em novembro temperança, que é um momento de pacificação, de silêncio. Então quando vocês já estão em novembro e dezembro para virar para 2026, aqui mostra uma energia que se acalma, que pausa. Então você tende a desacelerar, tá? Pacificar, silenciar diante de alguma coisa. Então pode ser que você tenha algum segredo ou você esteja fazendo algo quase que em segredo, em secreto. Às vezes você pode estar concluindo um projeto, um trabalho, um livro, alguma situação que naquele momento você ainda não quer expor. Mas aqui pode indicar de novembro a dezembro que você está se preparando para fazer uso de algo importante, de um conhecimento importante, porque aqui são arcanos de elevação e sabedoria. Ela está sentada, ó, e ela tem o peso do conhecimento nas mãos e ela pisa na lua minguante, que é quando as pessoas fazem o mau uso do conhecimento. Então, de novembro a dezembro é um período para tentar buscar calma, pacificação, recolhimento. A tendência não é assim querer estar com muita muvuca, muita bagunça. Mostra a pessoa fazendo o movimento inverso. Também atenção, onde tem documentos, pode significar uma realização importante. A finalização de um estudo, de um mestrado, de um doutorado, uma aprovação em alguma situação pública, tá? Então você traz uma energia de um crescimento, mas silencioso. Tá? Tem que ser bem discreto no final do ano, de alguma forma, tá? Lembrando que independente daqui da previsão, eu recomendo que você assista esses dois aulões que vão aparecer aqui na tela. Um é Plutão em Aquário, as próximas 2 décadas, e o outro é as previsões 2025 pela numerologia e astrologia. Que 2025 ele seja abençoado a todos vocês. Inscrições abertas para o curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado às aulas lá na plataforma, porém a inscrição está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Tem que clicar ali no site da Hotmart para você ir lá na página e receber todas as informações. Que 2025 ele possa ser abençoado e que você tenha total força e inteligência, tá, para lidar com os possíveis desafios. Que Deus nos abençoe e até a próxima.